Olá, meus amigos, hoje é o vídeo 63. 63 é a idade que eu vou fazer agora em 8 de agosto, tá bom? Se quiserem mandar presente para mim, eu vou fazer 63 anos, gente, hein? Tô velho, hein? Em 63, no vídeo 63. E aí, gente, agora sim, eu quero encaminhar para vocês uma missão. Uma missão importante, porque uma andorinha não faz verão. E eu preciso de vocês, tá certo? Inclusive, eu fiz uma lauda sobre o que eu vou dizer aqui, para não fugir, né, da ideia principal do nosso objetivo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, bom dia, eu sou João Paulo Guimarães. Boa tarde, eu sou João Paulo Guimarães. Boa noite, eu sou João Paulo Guimarães. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas enfim, eu sou daqui de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Então vamos lá. Para quem ainda está vendo pela primeira vez, né, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Criada em 18 de abril de 2023, a CCI surgiu nas redes sociais através da iniciativa do atual presidente João Paulo Guimarães, esse que vos falas, eleito por 1.600 internautas que votaram no vídeo de número 1 através da ferramenta Curtir do Facebook. Trata-se de uma iniciativa cidadã sem nenhum vínculo político partidário, sem nenhuma ligação com órgãos governamental, sindical ou empresarial. Somos financiados pelos próprios membros da CCI que oferecem contribuições espontâneas com qualquer valor através da chave Pix jpnoticias@gmail.com. Aliás, fazer um parênteses aqui, quero agradecer a todos vocês que estão contribuindo com o nosso Pix, tá bom? Tenho certeza que isso está servindo para me pagar as contas básicas, entendeu? Para que eu possa dar continuidade a esse trabalho. E eu prometo que no final de tudo eu vou prestar conta para vocês de cada centavo que nós gastamos aqui, tá? E de tudo que foi arrecadado com essa boa vontade de vocês, porque eu sei que essa doação, ela é uma doação pautada na esperança. E aqui que nós estamos trabalhando é para vender esperança, esperança de um Brasil melhor, um Brasil pacificado. Então vamos continuar. Esta iniciativa cidadã surgiu para contribuir com as autoridades nas investigações e elucidações dos atos antidemocráticos ocorridos na capital federal na tarde do dia 8 de janeiro do corrente ano. As coletas de provas se deram através de ferramenta de busca, nas trocas de mensagens com os membros da CCI e nos comentários postados nos vídeos ao longo destas 63 publicações, comentários estes vindo de membros de todos os lugares do Brasil, inclusive do exterior. Nossa pauta está voltada para 1. Avaliar os trabalhos das duas comissões de inquéritos criadas em Brasília para investigar os atos que levaram àquele trágico episódio que culminou com a invasão dos prédios dos 3 poderes da República e a prisão de mais de 1.000 manifestantes. 2. Identificar aqueles que participaram da depredação interna da sede dos 3 poderes. 3. Identificar se houve falhas na segurança ou a participação de agentes de segurança no planejamento de um possível complô para facilitar estas invasões. 4. Apontar os financiadores e os mentores deste ataque. 5. Investigar as reais motivações que levaram milhares de brasileiros a acampar em frente aos quartéis pedindo socorro para que as Forças Armadas invocassem uma GLO. Neste vídeo de número 63, passamos a investigar fatos relacionados ao item 5 da nossa pauta, que diz respeito às graves denúncias reveladas por 2 ministros da mais alta corte do Brasil, ministro Gilmar Mendes, do STF, e ministro Alexandre de Moraes, do STF e presidente do TSE, e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Foram ambos categóricos em afirmar que as urnas eletrônicas do Brasil
vem sofrendo ataques de agentes que atuam na condução do processo de votação, que, segundo relatos do próprio ministro Gilmar Mendes, são conhecidos na linguagem da Justiça Eleitoral como sendo o mesário pianista. A existência do mesário pianista é corroborada pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que, apesar de isentar a urna eletrônica de falhas, atribui a ação do mesário de má-fé de proceder a ataques às urnas eletrônicas, votando no lugar de eleitores ausentes. Da mesma forma, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, ratifica a existência do mesário pianista, indo mais além, afirmando ter sido vítima deste processo, quando concorreu ao governo do estado do Maranhão. Ou seja, Flávio Dino atesta que a ação danosa do mesário pianista foi capaz de alterar o resultado do pleito em desfavor da sua candidatura. Olha a gravidade das denúncias que nós estamos colocando aqui, que vieram, desses 3 ministros. Diante da gravidade destas denúncias, vindas por parte de 3 ministros titulares, ambos do Poder Judiciário, só nos resta investigar se existem evidências que possam validar tais denúncias, que, se forem procedentes, estaremos diante de sério atentado contra o Estado Democrático de Direito, por ferir um dos princípios basilar da nossa democracia, que é a lisura do sufrágio universal. Ou, se estamos diante de um desvaneio tolo de 3 ministros que, em suas falas, desqualificam a segurança do nosso sistema eleitoral de forma leviana, que, também, por si só, já é de extrema gravidade. Então, a partir de agora, nós vamos trazer, através de buscas que nós fizemos no Google, elementos que possam corroborar, trazendo indícios, que justificam essa existência desse fenômeno mesário pianista. Quem são? O que comem? Onde moram? O que pensam? Quem os financiam? Então, vamos pesquisar e vocês comigo vão me ajudar a entender isso, tá certo? Vamos lá. E a ação do ministro Flávio Dino é muito importante, porque ele diz que foi vítima do mesário pianista. Percebe que esse aí nesse recorte, eu estou trazendo aqui uma reportagem do Disparada, um jornal nordestino, lá do Nordeste. E aí fala: derrotado em São Luís, futuro de Flávio Dino depende do PDT de Everton Rocha. Flávio Dino, apoiou o candidato a prefeito de São Luís e foi derrotado o seu candidato. E ele votou, aí tem essa fala aqui, ó. Esse é um parágrafo dessa matéria. Dino já busca há algum tempo uma alternativa para o fim do PCdoB e fala abertamente de fusão com o PSB. Com a derrota na capital, sua procura por um partido maior deve acelerar. Olha que interessante, hein? Isso no Jornal do Nordeste. No entanto, ele ainda aposta bastante no lulismo decadente no Nordeste, como episódio da camiseta Lula livre na urna demonstrou. Com certeza, ele será assediado pelo PT para sair candidato a senador pelo partido em 2022 ou até mesmo vice-presidente, tendo em vista que a cabeça de chapa os petistas não entregam de jeito nenhum. Provavelmente ele deve ir para o PSB, que é um partido menos centralizado, organizado a partir de caciques estaduais, apesar da clara hegemonia de Pernambuco
para decisões nacionais. Então, esse detalhe em azul, no entanto, ele ainda aposta bastante no lulismo decadente no Nordeste. Então, a imprensa do Nordeste, né, atesta um lulismo decadente nessa região. Então, isso é um fenômeno que nos chama a atenção para essa questão, né, do mesário pianista. Tá certo? Então, vamos continuar acompanhando aqui para vocês terem uma ideia, né, para onde nós estamos caminhando na nossa linha de raciocínio. Quando se fala no governo Lula, Flávio Dino, que é um ministro que tem pretensões políticas muito claras. Num vácuo ali em que não se sabe se Lula é candidato certo a uma reeleição, ou quem pode ser seu vice, ou quem pode pegar o bastão mais adiante, em que ele próprio, Flávio Dino, é um supremável para a segunda vaga que se abre do Supremo neste ano. Todas essas novidades colocam o Flávio Dino num papel de evidência e num papel de destaque, de aparecimento muito constante nos holofotes, que o fortalece politicamente, que o colocam no núcleo, pelo menos de visibilidade, no núcleo político ele já estava, mas no núcleo de maior visibilidade do governo, e o fortalecem em caso de qualquer pretensão política maior. Então, esse destaque que nós demos inicial para a figura do ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente tem o Flávio Dino falando, né, que ele reconhece a existência do mesário pianista, reconhece qual que é a prática do mesário pianista, reconhece que foi derrotado, né, pela prática do mesário pianista no estado do Maranhão. Ele perdeu uma eleição assim, tá certo? Diante disso, ele se alia ao PT. E aí fica a dúvida. Flávio Dino usou desse privilégio de ter essa informação em benefício próprio para ajudar o PT? É uma pergunta. E aí ele assumiu esse protagonismo. Por quê? Entendendo como funciona o processo do mesário pianista, ele ajudou o PT a se beneficiar. Então, a situação que está sendo colocada é o seguinte: até onde esses ministros que têm essa informação privilegiada da existência do mesário pianista, né, como eles trabalharam essa informação? Até a data dessa publicação desse vídeo, o que eles fizeram para corrigir esse problema no processo de votação? Qual a ação que eles tomaram, né, para proibir que isso acontecesse? Vamos acompanhar. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que é o sistema das urnas eletrônicas. De ser vítima de um processo que é o sistema das urnas eletrônicas. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser.
o surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista, que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Onde se lembrar, Pescaria Brava, em Santa Catarina, em que numa urna se detectou que um morto teria votado. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Então, diante dessa fala, cristalina, desses 3 ministros, todos da área da justiça, comprovando a existência de violação da segurança da urna eletrônica, a existência do mesário. Então, esse inquérito deve ser instaurado em todos os estados, que todas esses Tribunal Regional Eleitoral, essa Justiça Eleitoral, preste esclarecimento, disponibilize o material que é usado para seleção. Eu sei que os mesários são selecionados a partir do voluntariado, muitos são funcionários públicos, trabalham com a expectativa de ganhar alguns dias de licença, para compensar o seu trabalho nesse dia, mas que, se houver como provar que algum desses agentes voluntários, funcionários públicos que trabalharam nessas sessões eleitorais, se conseguir provar, eu acho que esses elementos têm que ser expulsos da vida pública, não pode trabalhar mais nem para o governo, nem para o Estado, nem para o município, e nem fazer contrato com qualquer órgão público, porque é inadmissível que alguém se preste como voluntário a ajudar o processo da democracia, a fiscalizar o processo eleitoral, e ele ali ser alguém que vai ferir a legitimidade do nosso sufrágio universal. Então vamos entender mais isso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto. Sobre essa fala desse senhor, que é presidente do Instituto Voto Legal, você percebe que ele fala o seguinte, ele baixou os logs. O ministro Barroso falou que os logs são disponibilizados para os partidos. E nele funciona como a caixa preta da urna eletrônica. Ou seja, por ali dá para saber como funcionou a urna eletrônica. Entendeu? Quantos votos aconteceram das 17 às 18 horas, por exemplo?
quantos votos aconteceram das 17 às 23 horas, por exemplo, depois do horário eleitoral. Está entendendo? Que é onde o Flávio Dino disse que após as 17 horas encerra o horário eleitoral, né, em consórcio com os fiscais, o mesário vota, né, quantas vezes ele quiser. Então, isso foi detectado nos logs do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que disponibilizou isso para os partidos. E esse senhor teve acesso a essa documentação. E ele conseguiu fazer uma leitura e verificou essas irregularidades. E quando ele fala, olha, vocês falam que era para ser uma coisa, na verdade é outra. Ou seja, durante a demonstração que o TSE fez, né, para os partidos, para as autoridades, para as universidades, mostrando a segurança da urna eletrônica, eles mostraram um arquivo de log, como que funcionava, tá certo? No dia da votação, depois da votação, esse arquivo de log que foi usado nas urnas, que foi liberado para os partidos, através do próprio site do TSE que baixou, tinha ali um número que não era o mesmo número que aparecia nos logs quando foi feita a demonstração pública do TSE alegando que a urna era segura. Então, esse número que aparece em todas as linhas, em todos os logs, né, que é o número que não é de série, entendeu? De todas as urnas anterior, né, a essas urnas novas, e foi ali que aconteceu o problema. Ou seja, esse número estava aqui no log, mas no site, quando vocês falaram, olha, quando vocês mostraram para a gente o documento, era assim, e esse número apareceu. Isso aqui tinha que ser igual a isso aqui. Por que está errado? Então, esse número, eu entendo que é o número que cadastra a digital do mesário para poder abrir a urna para qualquer eleitor votar. Entendeu? Porque se o cadastro não está feito, não aparece nenhum código nas outras linhas. Por quê? Porque ali é a digital do eleitor que vai votar. Mas se a digital do eleitor não funcionou, vai funcionar a digital do mesário. Então, esse número, que é um código, é o código que pode ser o credenciamento do mesário quando ele faz o seu registro na urna eletrônica, né? Quando ele começa a operar a urna eletrônica, ele tem que registrar a sua digital ali na urna eletrônica antes de iniciar a votação. Então, a digital dele passa a ter uma autoridade sobre todas as linhas, sobre todos os logs. Por quê? Porque ele pode abrir a urna para qualquer eleitor votar. E aí que nasce o mesário pianista. E essa denúncia desse senhor, que é presidente do Instituto Voto Legal, o documento que o TSE mandou para a gente não está igual ao documento que vocês usaram para demonstrar. Então, aí é que comprova que existe realmente algo de má fé ou de erro que pode levar ao entendimento que o TSE, né, foi invadido para colocar esse código ali, né, que o sistema eleitoral... Isso não tem nada a ver bem com... Não é bem o código-fonte. Esse número, ele aparece nos logs. Isso foi identificado, entendeu? Não é preciso o código-fonte para identificar isso. Apenas os arquivos dos logs das urnas. Vamos ver. Vou só repetir aqui essa fala dele, para vocês entenderem. Aos partidos políticos, caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Que em muitas urnas, os votos após 17 horas
ultrapassam os 50% do total de votos. Registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe quem não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar? Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá, pá! Vamos parar de lamentar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que durante o processo de contabilização dos números, né, vocês vão perceber uma coisa. Quem acompanhou pela televisão, e aí os recortes que nós estamos trazendo é justamente para mostrar isso, que as urnas do Nordeste e até de Minas Gerais, meu estado, infelizmente, foram as últimas a serem entregues. E o Bolsonaro estava ganhando, né? Até 63% das urnas apuradas, o Bolsonaro estava liderando. Entendeu? Quando começaram a entregar as urnas do Nordeste, quase 2 horas depois começou a aparecer esses dados, porque isso é instantâneo, gente, é igual mandar o WhatsApp. Você manda uma mensagem por internet, chega rapidinho. E isso aí são números, entendeu? Não é vídeo, não é foto, são arquivos leves. Em qualquer lugar do Brasil, você manda isso de forma instantânea. Não há necessidade de 2 horas, mas 2 horas depois, né? Então, percebe bem esse momento em que o repórter anuncia, né? E ele ainda fala, ainda vamos esperar as urnas do Nordeste. Presta atenção. Da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Com a velocidade do jornalismo da Record, presente em todo o território nacional e num domingo sem filas na votação. Não foi isso, Cris? Você votou com muito mais facilidade hoje, ou não? Boa tarde. Sim, Edu, boa tarde. Imensa alegria, enorme expectativa estar aqui hoje nessa eleição para a presidência da República completamente indefinida. Quase não tivemos fila, ou seja, na grande maioria do território brasileiro, votação encerrada nesse instante. O Alexandre de Moraes disse que hoje ocorreu um número muito menor de filas, em alguns lugares, a maior parte deles, aliás, nem houve filas, em razão do número de candidatos ser menor e também porque os mesários, não é, foram treinados para agilizar todo o processo de votação. E a expectativa, Cris, Edu, é que hoje o resultado saia muito mais cedo do que no primeiro turno, por volta de 9 horas da noite. Então outro detalhe também que chama atenção para essa questão, né, do mesário pianista. Se no segundo turno foi tranquilo, quer dizer, não teve fila, isso significa que todo mundo foi votar? Talvez não. Então,
Se você não teve muitas pessoas votando, e se você teve, né, uma presença pequena de eleitores, era para ter uma abstenção maior, né? Não teve fila, não teve quase nada, tá certo? Mas pelo contrário, a abstenção caiu. Foi a menor abstenção do segundo turno desde as eleições eletrônicas. Ou seja, por que caiu a abstenção? Vamos entender. 50-49, com 66% das urnas apuradas nacionalmente, mas com um percentual bem menor nos estados, Jair Bolsonaro vai vencendo. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. E todas as pesquisas que eu tinha acesso, que eu soube, que eu sabia, estava dando 20 pontos de frente do Bolsonaro para o Lula em São Paulo. E se desse 20 pontos, ele tinha ganho a eleição. E no dia deu 10,5. Quem perdeu 10 pontos em São Paulo da noite para o dia? O que fez acontecer isso? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. A eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização trouxe dados reveladores sobre o voto do brasileiro. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e dados importantes do segundo turno. A Bolsonaro venceu em todos os estados do Sul e Centro-Oeste, em 3 dos 4 estados do Sudeste e no restante do Norte. Bolsonaro avançou em todos os estados. Em relação ao primeiro turno, Bolsonaro cresceu em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Ele ampliou a vantagem que tinha em relação a Lula nas unidades da federação, onde já tinha vencido no primeiro turno. Lula perdeu votos em 4 estados: Amazonas, Roraima, Amapá e Acre. O que sabemos é que no segundo turno, Bolsonaro recebeu 7,1 milhões de votos a mais e Lula 3,1 milhões. Bolsonaro virou em 248 cidades e Lula em nenhuma. Bolsonaro conseguiu ampliar sua votação em 248 cidades, onde Lula havia sido o primeiro colocado no primeiro turno. Em Minas Gerais, a virada aconteceu em 66 cidades. Sobre Minas Gerais, né, aí eu tenho que falar para vocês que eu tenho uma imagem triste, né, desse momento. Por quê? Porque Minas é considerada, né, um estado-chave. Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Então, parece que era uma necessidade, né, que o PT ganhasse em Minas. E, você viu, né, o comentarista falando, né, o que vai mudar as eleições é quando começarem a chegar as urnas de Minas e do Nordeste. E se vocês repararem, gente, o que aconteceu em Minas, né, foi uma vergonha para mim, porque Minas voltou assim, com uma grande expressividade no eleitor Zema, no candidato Zema. E o Zema era afinado, né, com o candidato Bolsonaro. E no segundo turno, o Zema encampou a candidatura do Bolsonaro. Então, tudo indicava e indica, né, que Bolsonaro teria uma explosão de votos em Minas Gerais. Aí aconteceu que houve um pane no metrô de Belo Horizonte, que atrasou e acabou inibindo que muitas pessoas fossem votar, porque era gratuito, né? Porque o Flávio Dino, junto com a equipe do Lula, tinha conseguido que os eleitores tivessem transporte gratuito, né, durante a votação do segundo turno. Mas que aconteceu isso, né? Parece assim, um boicote, né? E diminuiu a presença do eleitor que iria usar esse transporte. Então, nós tivemos a virada essa deixa eu mostrar aqui. Aconteceu em essa questão, olha, o Lula teve 50,2% e o Bolsonaro 49,8%, ou seja, 0, alguma coisa por cento. Ou seja, foi só passar o Bolsonaro
para poder dizer, ganhamos em Minas. E aí você acha que isso pode ter sido uma ação do mesário, né, que segurou as urnas de Minas Gerais para poder ultrapassar, para dizer quem ganha em Minas, ganha no Brasil? Então, a fala de Flávio Dino pode ser atribuída ao Estado de Minas Gerais? Que essa diferença, que é quase insignificante, né, foi apenas o suficiente para que Lula ultrapassasse, para dizer que ele ganhou em Minas Gerais, a gente sabendo que Bolsonaro estava forte aqui e que no segundo turno Bolsonaro estava disparando em todo o território nacional, estava crescendo nos apoios de governadores, como aqui em Minas, e ia disparar no voto, e aí aconteceu isso aí, que é realmente algo que não teve uma explicação plausível, tá certo? Vamos continuar entendendo. 66 cidades. Quando você está num processo eleitoral que você vê pela televisão que tem uma blitz que está impedindo a circulação das pessoas, muitas pessoas por antecedência desistem de circular e desistem de votar, enfim. Para terminar, um dado inédito na história do país. A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro. A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno desde 2006. A região Nordeste foi a mais afetada, com quase 300 abordagens. No fim da tarde de domingo, Moraes minimizou o impacto da ação da PRF. Gente, essa cena, eu achei ela muito enigmática. Por quê? Porque você tem aí, né? Olha a cara do Pacheco, do ministro, do senador Pacheco, e a Carmen Lúcia do lado. Pacheco é o presidente do Senado, quer dizer, e o presidente do Congresso, que é o presidente do Poder Legislativo. Do outro lado, você tem a Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a presidente do Poder Judiciário. E o Alexandre de Moraes, no centro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quando ele foi anunciar o resultado das eleições, né, ou, quer dizer, o encerramento do processo eleitoral, né, ele chamou para ficar do seu lado o Pacheco e a Rosa Weber, numa intenção de dizer, olha como nós estamos respaldados por todos os poderes. Eu não sei se isto aí é algo comum que aconteceu em todas as votações, em todas as eleições passadas. Se houve essa necessidade de trazer o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do TSE para poder dar os resultados. Então, isso me chamou muito a atenção, tá certo? Mas, enfim, né? É apenas um comentário. Vamos lá. No comparecimento dos eleitores às urnas. Rapaz, eu descobri o porquê aqui no Ceará. Olha a explicação. Estou carregando aqui os fardos. Olha, vocês sabem o que é isso? Olha quantos. Olha quantos. Olha quantos. Tem muita. Olha. Esse vídeo que circulou, né, nas redes sociais é relativo às eleições desse ano, quer dizer, do ano passado, entendeu? E isso aí é material da Justiça Eleitoral do Estado do Ceará. E aí você vê pelo sotaque, né, que é um cearense que está narrando essa imagem ali. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para incongruência. O que é incongruência? Vamos trazer vocês aqui comigo. É a qualidade do que apresenta contradições, do que se opõe ao padrão estabelecido, do que não tem lógica, falta de congruência e de adequação, sem concordância, harmonia ou identidade.
A disputa de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, foi a mais apertada em uma eleição para presidente no Brasil desde 1989, com a redemocratização do país. A vitória de Lula foi reconhecida somente às 7 horas e 57 minutos da noite e com 99,5% das urnas apuradas. Você viu? Foi reconhecida quase às 8 horas da noite. Quase. Coisa de 2, 3 minutos. Então, 8 horas, né? 5, 6, 7, 8. 3 horas. Quer dizer, não, agora a gente pode falar que o Lula ganhou. Então vamos entendendo. As incongruências, sabe? Foi a eleição mais disputada que o Brasil já teve, vamos entender isso do ponto de vista das incongruências. Aí você tem esse mapa onde está, né, o vermelho é onde o Lula teve mais votos e azul onde o Bolsonaro teve mais votos. Bolsonaro venceu em 14 estados, o Lula em 13. Estados que não fazem divisa com aqueles que Lula venceu. Então, Rio de Janeiro, a diferença a favor do Bolsonaro, 13 pontos percentuais. Mato Grosso do Sul, 18, quase 19 pontos percentuais. Paraná, 24,8 pontos percentuais. Rio Grande do Sul, 12,7 pontos percentuais. Santa Catarina, 38,5 pontos percentuais. São Paulo, 10,48 pontos percentuais. Entendeu? Então, esses são os estados que não fazem divisa com o Nordeste. Agora, estados que fazem divisa com o Nordeste, do qual Bolsonaro também ganhou. O Espírito Santo, 16 pontos a mais percentuais. Goiás, 17,42 pontos percentuais a mais. Distrito Federal, 17,62 pontos percentuais a mais. Mato Grosso, 30,1 pontos percentuais a mais. Rondônia, 41,32 pontos percentuais a mais. Acre, 40,60 pontos percentuais a mais. Amapá, 2,72 pontos percentuais. Roraima, que faz divisa com a Venezuela, né, eu acho, 52,16 pontos percentuais. Então, você percebe que a vantagem de Bolsonaro ela é esparramada pelo Brasil, inclusive nos estados que fazem divisa com o Nordeste. Então, quando chegar no Nordeste, o que você teria que ter? Você teria que ter algo parecido com isso. Ou então, se fosse uma vantagem do Lula, teria que ser uma vantagem, né, apertada, porque é uma eleição apertada. Então, não justifica a gente ter, né, um Brasil homogêneo, que fala a mesma língua, que se comunica entre si, né, que tem uma conexão de internet, são redes sociais, todo mundo no mesmo contexto, todo mundo falando entre si. Né? Existem dois mundos diferentes, duas bolhas diferentes. Não existem isso, entendeu? Não dá para conceber isso na vida real, na prática, no racional, no razoável. Agora vamos para os estados do Nordeste. Aí você tem Lula venceu em 3 estados. Diferenças em percentuais a favor do Lula. Então, Minas Gerais, 0,22, gente, aquilo que eu te falei, né? Amazonas, 2,2. Tá, aí você entende, né? Ali Lula teve vantagem, porque Pará, 9,5. Tocantins, né? 2,7. Tocantins está mais perto ali de Mato Grosso, né? De Goiás e tal. É um estado novo. Aí você entra para o Nordeste, onde existe a maioria de governadores nordestinos, né? Aí onde o PT tem hegemonia, né, na militância, assim, na parte política, né? Aí você tem Alagoas com 17,36%. Aí vem Maranhão, 42,28%. Piauí, 53,72%. Ceará, 39,94%, quase 40% a favor do Lula. Rio Grande do Norte, 30,32%, Paraíba 33,24%, Pernambuco 33,86%, Sergipe 34,42%, Bahia, que faz divisa com Minas, com o Espírito Santo, com Goiás,
44,24%. Que realidade é essa que passa desapercebida aos olhos desses brasileiros, né? E você tem aquela matéria que eu falo, né, quando o Flávio Dino perdeu lá na região do Nordeste, que a própria imprensa nordestina fala na decadência do lulismo no Nordeste. Então, a gente fica realmente para entender, são incongruências, entendeu? E aí a gente pensa na fala do Dino, que é do Maranhão, onde teve aquela expressão, né, aquela votação de 42,28% a favor do Lula, a mais, né, a favor do Lula, né? Então, para encerrar, né, eu volto aqui ao nosso texto, né, que a gente quer fazer uma conclusão. Então, diante de tais evidências, se torna imperativo que cada cidadão brasileiro que teve acesso a esse vídeo possa baixar este arquivo de vídeo em seu computador, transferir para um pendrive, para poder encaminhá-lo por meio de uma representação junto ao Ministério Público de sua cidade, para que os mesmos aprofundem nestas investigações, uma vez que o Poder Judiciário só age por provocação. Tais iniciativas devem partir de cidadãos de todos os estados da Federação, em especial dos estados da região Nordeste, principalmente dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia. Encaminhem estas denúncias a seus representantes na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e de seus estados, e nas câmaras de vereadores de sua cidade. Entendemos que esta ação individual de cada cidadão brasileiro deve ser vista como um ato em defesa das nossas instituições e do Estado democrático de direito, uma vez que a cada 2 anos ocorrem eleições diretas no nosso país. Entendo, a democracia é a construção coletiva de todos os cidadãos. A nação cobra a sua participação. Levante a cabeça, estufe o peito e se orgulhe em poder fazer algo pela coletividade. Acredite no seu país. Dê uma chance ao Brasil. E aí, eu chego nos finalmente, agradecendo a audiência de vocês. E espero, gente, que vocês descruzem esse braço. Não viva eternamente em berço esplêndido, sabe? Dormindo, acordem, dê uma chance ao Brasil, acredite no seu país, haja enquanto há tempo, denuncie, provoque o Poder Judiciário. E não se esqueça, a CCI é uma comissão que depende muito de você, para compartilhar, para comentar, para curtir e principalmente para a contribuição nos Pix que vocês nos dão aí no jpnoticias@gmail.com, que nos garante a possibilidade e tranquilidade para continuar avançando nesse processo e nesse projeto de pacificação do país. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram e protejam todas as famílias desse Brasil maravilhoso. Um abraço.